Será que existe uma vacina contra o negacionismo? O filme Não Olhe Pra Cima, que foi lançado no finalzinho do ano passado na Netflix, conseguiu satirizar e ao mesmo tempo retratar com uma fidelidade perturbadora o mundo maluco em que a gente vive hoje. Um mundo assombrado pelo negacionismo. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Mas afinal, o que é o negacionismo? Será que existe alguma maneira de identificar um negacionista? E mais importante, como que a gente faz para lidar com esse problema? Não tem jeito. Todo mundo já esteve em estado de negação em algum momento da vida. No, God! No, God, please, no! 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 Negar a realidade é como se fosse uma estratégia do nosso cérebro, quando ele percebe que está perdendo o controle sobre o mundo em sua volta e que isso vai obrigá-lo a sair da sua zona de conforto. Eu, por exemplo, entrei em estado de negação quando descobri que aquele cafezinho que a gente toma depois do almoço não faz tão bem, porque ele dificulta a absorção de ferro pelo nosso corpo. Mas eu não quero nem saber. Eu é que não vou deixar de tomar meu cafezinho depois do almoço. Mas calma lá, continuar tomando o seu cafezinho depois do almoço não vai fazer de você um negacionista. Dizer que todo mundo tem lá suas negações de vez em quando não quer dizer que todo mundo é negacionista. Existem algumas diferenças entre a negação e o negacionismo. A primeira diferença é em relação à atitude. Um negador simplesmente rejeita ou não se importa com um consenso científico. Geralmente porque aceitar esse consenso o obrigaria a sair da zona de conforto. Um negador, por exemplo, pode se recusar a usar máscara do jeito certo simplesmente porque ele se sente desconfortável, ou seja, só por frescura mesmo. Mas isso não o torna um negacionista. Já o negacionista vai bem mais longe. Além de rejeitar um determinado consenso científico, o negacionista também tenta te convencer de que existe um debate legítimo e não resolvido sobre uma questão que na verdade já foi resolvida. A questão da máscara, eu não vou falar muito porque ainda vai ter um estudo sério falando da efetividade da máscara. Se ela protege 100%, 80%, 90%, 10%, 4% ou 1%. Ou seja, o negador apenas se esconde da realidade, enquanto o negacionista tenta construir uma realidade nova, melhor e mais confortável para ele. A segunda diferença tem a ver com o tipo de comportamento. A negação é um comportamento individual. Se uma pessoa não usa máscara só porque ela se sente pessoalmente desconfortável com isso, ela é uma negadora. Já o negacionismo é um comportamento de grupo. Se, por exemplo, uma pessoa não usa máscaras e ainda faz parte de um grupo que propaga a ideia de que máscaras fazem mal e que por isso não devem ser usadas, ela é negacionista. Aqui é proibido máscara. Não é nada fácil combater o negacionismo. Os negacionistas têm a vantagem de serem limitados apenas pela própria imaginação, para inventar os mais diversos absurdos. Mas essa criação de absurdos não é aleatória. Ela segue um padrão. Isso ficou bastante evidente durante a pandemia. O cientista John Cook, que estuda o negacionismo das mudanças climáticas, utilizou o acrônimo FLIC para sintetizar as 5 técnicas utilizadas pelos negacionistas para propagar as ideias absurdas que eles acreditam. Bom, pra quem dizia que o seu Jair não serve pra nada, tá aí. Ele serve como um excelente exemplo de como um negacionista usa essas técnicas. Não me chame de negacionista, me chama de corrupto, porra! A primeira técnica usada pelos negacionistas é o apelo a falsos especialistas, aqueles charlatões que não entendem nada do assunto e que às vezes nem existem, mas que são apresentados como únicas fontes confiáveis sobre o assunto. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Mas sejamos justos.
Se o apelo a falsos especialistas fosse um esporte olímpico, o medalhista de ouro seria o senador Heinz. E aqui, senador Renan, senador Landolfi, começa a história. Esse Didier Raoult, cientista francês, aqui eu tenho Didier Raoult, outro renomado cientista. Mas quando pega Didier Raoult, você nem sabe quem é Didier Raoult. Foi de um cientista francês, Didier Raoult, cientista. Aqui, doutor Didier Raoult, e cito de novo ele. Estou ali falando em Didier Raoult e também Didier Raoult. E para finalizar, sobre o tratamento precoce, Didier Raoult. A segunda técnica é o uso de falácias lógicas, que são aquelas lógicas sem lógica nenhuma. Existem dezenas de falácias lógicas e, claro, políticos bolsonaristas e o próprio Bolsonaro usaram e abusaram delas. O senador Heinz, por exemplo, vivia dando saltos lógicos. Ele usava estudos que diziam que a cloroquina funcionava contra outros vírus em células in vitro para dizer que a cloroquina era a cura para a Covid. Algum colega falou que não tinha recomendação para vírus. Está aqui, chikungunya. É um vírus. Trata com o quê? Cloroquina. Está aqui, Zika vírus. Um vírus. Um cientista brasileiro, médico de uma universidade na Califórnia, descobriu a cura do Zika vírus com cloroquina. É um vírus. Ah, e claro, a gente não pode esquecer das evidências anedóticas tiradas do lendário município de Rancho Queimado. Lá no meu estado, o município de Rancho Queimado, em Chapecó, fizeram um tratamento inicial, um kit Covid. E o resultado foi extraordinariamente positivo. O próprio Bolsonaro usou evidências anedóticas para defender o tratamento precoce. Mais 10 ministros pegaram a Covid, né? E se trataram, logicamente, com receita médica, com hidroxicloroquina. E nenhum foi hospitalizado, nenhum foi internado. Então é sinal, a observação é que está dando certo. A terceira técnica foi batizada de expectativas impossíveis, que é exigir da ciência verdades absolutas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O método científico é um método que diminui nossa incerteza sobre um fenômeno, mas que não nos dá certezas absolutas e imutáveis. O Bolsonaro usa essa técnica para desacreditar a eficácia e segurança das vacinas. As vacinas são seguras porque as chances de alguém ter um efeito colateral grave são muito, muito pequenas. Mas, para o seu Jair, uma vacina só é segura se houver certeza absoluta que absolutamente ninguém no mundo vai sofrer com algum efeito colateral. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Para o seu Jair, também não bastam os inúmeros estudos que falharam em provar que o tratamento precoce funciona. Ele quer estudos que, de algum modo, deem certeza absoluta que o tratamento precoce não funciona. Não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. A quarta técnica negacionista é chamada de cherry picking, que pode ser traduzida como escolha a dedo. É quando, de maneira desonesta, o negacionista escolhe acreditar somente naqueles poucos estudos que vão contra o consenso científico. Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né, sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? A gente também já fez um vídeo aqui no Meteoro mostrando que grande parte desses estudos que são escolhidos a dedo pelos negacionistas são publicados em revistas predatórias, que são aquelas revistas que publicam qualquer coisa, desde que você pague por isso. A última e mais perversa técnica do negacionismo é o apelo a teorias da conspiração. Quando as outras 4 técnicas negacionistas começam a não funcionar, o negacionista propõe que existe um plano secreto para ocultar os fatos.
Por que essa onda toda contra o tratamento precoce? É porque, será que é um grande negócio por parte da indústria farmacêutica para comprar vacinas? Sabe quem é que contratou essa pesquisa? Quem contratou essa Sim. pesquisa? Não. Quem contratou? De uma empresa chamada Suggersphere. A dona dessa empresa é uma atriz pornô. A gente ainda não sabe muito bem como lidar com os negacionistas, especialmente quando eles chegam no poder. Quer que faça o quê? Além de serem limitados pela própria imaginação para criar os mais grotescos absurdos, os negacionistas ainda têm outras duas grandes vantagens. A primeira delas é uma certa conveniência das mídias tradicionais e digitais que dão palco e ecoam ideias negacionistas. A outra vantagem é o apoio de gente que tem muito dinheiro e que se beneficia do negacionismo para ganhar mais dinheiro ainda. Até o final do ano, a Havan terá 168 megalojas em 20 estados brasileiros, com um faturamento aproximado de 14 bilhões e um lucro líquido de 1,3 bilhões. Sim, eu sei. É desanimador. Parece que o negacionismo científico vai ser mesmo o fim do nosso mundo. Lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Mas a gente não cansa de lembrar o que diz o líder indígena Ailton Krenak. Talvez não seja possível evitar o fim do mundo, mas a gente pode adiar. Uma das maneiras de lidar com o negacionismo está justamente nas técnicas usadas pelos negacionistas. Aproveitando que estamos numa pandemia, imagine que o negacionismo é uma doença que se espalha como um vírus. Algumas pessoas são mais vulneráveis ao negacionismo. Geralmente, pessoas que não conseguem lidar muito bem quando um consenso científico a obriga a sair da zona de conforto. O grupo de risco do negacionismo geralmente tem o seguinte perfil: homens brancos que se autodenominam conservadores nos costumes e liberais na economia. Sim, é o exato perfil do Bolsonaro e, infelizmente, é o perfil daquele seu tio do Zap que você gostava muito quando era criança. Uma vez que a pessoa é infectada pelo vírus do negacionismo, é difícil se livrar dele. O negacionismo é crônico e não tem tratamento precoce que dê jeito. É que o negacionista não rejeita apenas um consenso científico, ele também rejeita que existe um consenso sobre a realidade. Por isso, quando se fala em negacionismo, vale aquela velha máxima: é melhor prevenir do que remediar. E o melhor jeito de se prevenir de uma doença viral é com vacina. Uma vacina basicamente prepara o seu corpo para que quando ele entre em contato com o vírus de verdade, ele consiga reconhecer, neutralizar e se livrar rapidamente do vírus. A vacina para o negacionismo deve funcionar de maneira semelhante. Ela deve preparar o cérebro para que ele seja capaz de reconhecer, neutralizar e rejeitar ideias negacionistas. Essa estratégia tem até um nome: inoculação, e parece ser bastante eficaz para prevenir o negacionismo. Nosso cérebro adora descobrir coisas novas, mas ele adora mais ainda quando ele descobre por conta própria. Por isso, dar as ferramentas necessárias para uma pessoa reconhecer um negacionismo parece ser mais eficaz do que simplesmente dizer a ela que tais ideias são negacionistas. Alguns estudos mostram que pessoas que conhecem essas técnicas do negacionismo têm uma menor chance de aceitar ideias negacionistas. E o mais interessante é que esse tipo de imunidade ao negacionismo parece se desenvolver mesmo em pessoas que fazem parte daquele grupo de risco citado anteriormente. E mesmo que o negacionismo em questão seja reproduzido por mídias tradicionais. O negacionismo não é uma doença, pelo menos não uma doença reconhecida pela OMS. Mas a estratégia de inoculação contra o negacionismo é mesmo muito parecida com uma vacina. Ela não é a única solução para o problema e talvez de tempos em tempos ela precise de atualizações e doses de reforço. Mas o mais importante é que quanto mais gente imunizada contra as estratégias negacionistas, menos o negacionismo vai circular na nossa sociedade. E menores vão ser as chances de um negacionista assumir o poder de novo. Como dizia o grande Carl Sagan,
A história está cheia de pessoas que, por medo, por ignorância ou por sede de poder, destruíram tesouros de valores imensuráveis que, na verdade, pertenciam a todos nós. Nós não devemos deixar isso acontecer de novo. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. E ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê o Pablo, que homenageia a namorada Isabela, com a mensagem que segue. Eu tentei pensar em várias fotos, mas foi essa imagem, extraída de um vídeo, que eu achei que mais representa a gente. Isa, são mais de 9 anos de amizade compartilhando inúmeros abraços e momentos. E mais recentemente, beijos. Demorou um pouco pra gente acontecer, mas desde que aconteceu, eu me sinto muito realizado. Como a gente diz, tudo a seu tempo. Que nosso relacionamento cresça e que a gente sempre cuide dele, assim como cuidamos um do outro. Então, venho aqui no canal que eu amo dizer falafel. Valeu, gente! Beijo!